Olá, seja bem-vindo. Esse é o programa Outro Esporte, para quem gosta de manobras radicais, superação e curiosidades das diversas modalidades fora do mundo do futebol. Lâcher, plancher, saute de fond. Não, esses não são pratos franceses ou perfumes. São nomes de alguns movimentos do parkour. Parkour! 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 Extreme! Parkour! 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 Jump over the camera. Mas não é bem desse aí que eu estou falando. New York ni Atlanta, nous on reste fidèles à nous-mêmes, on n'attend pas, nous on s'en bat, on garde l'honneur des gens d'en bas, énervé ou nonchalant, trop sincère, numéro 1 s'appelle à jamais Luciano. Marseille, a toujours fait vibrer la France, ce fut un temps où tout l'hexagone rappait même avec l'accent. J'en place une pour les absents, puis une autre pour tous nos anciens. Ton chiale toi, mais ferme-la et colle ta tête aux anciens. Nous on rappe avec des principes, la main sur le cœur avec des principes, et j'insiste car dans ce bistrot de frères qui vacille, faire le fou c'est facile, rester vrai c'est fragile, MARS c'est magique, un peu de cœur t'enraye la machine. O esporte, por assim dizer, nasceu entre a década de 80 e 90, criado pelo francês David Belle, nos subúrbios de Paris. Ele já até apareceu em alguns filmes, mas talvez você nem se lembre. Os praticantes dizem que não é bem um esporte, é mais uma filosofia de vida, onde o fortalecimento físico e mental são mais importantes do que competições e comparações. Os obstáculos são os da própria cidade. O principal objetivo é chegar de um ponto a outro da maneira mais eficiente possível. Como não tem regras, elas acabam indo para um lado mais ético, desde não invadirem propriedades privadas ou envolverem em confusões, até conhecerem seus próprios medos e limites. O Jaime Rocha tem 27 anos e está no parkour há 11. É uma das referências do parkour nacional. O morador de Betim foi o ganhador do Desafio Urbano de Parkour 2017. Jaime, o esporte ele é essencialmente urbano. Então muita gente acaba associando a arruaceiro. Tem muito preconceito ainda? Como que vocês lidam com isso? Então, no começo, o parkour, a gente sofria bastante preconceito. O pessoal não conhecia, não sabia o que era. O que o pessoal está fazendo, pulando as coisas. A partir daí, a gente começou a conversar mais com as pessoas, explicar o que era. A ajuda da mídia também, em reportagens, explicando que o esporte ele visa você se condicionar, você melhorar a sua capacidade de transpor obstáculos, que a gente cuida do ambiente que a gente tem. Por exemplo, você tem um jogador de futebol, ele não vai destruir o gramado do lugar que ele joga. Seria como se fosse a gente destruindo alguma coisa
num espaço público, que é o lugar que a gente usa. Então a gente preserva, a gente busca cuidar desse ambiente, entendeu? Então o tempo todo a gente quer o melhor desse ambiente. E ainda existe esse preconceito, mas diminuiu bastante, a ponto de praticamente o pessoal querer tirar foto da gente treinando, querer filmar e não ter aquela de, ai, tá estragando. Isso parou bastante. Na essência do esporte, ele não visa muito as competições, mas elas existem, né? E como que elas funcionam? Explica um pouco pra gente. Então, as competições no parkour surgiram recentemente. Podemos falar de 3 anos pra cá. Até antes disso, o pessoal era inadmissível a ideia de competição, porque o pessoal sempre preza, o parkour sempre preza liberdade, você transpor obstáculos de maneira eficiente, você competir apenas com você mesmo, você tentar ser melhor que você mesmo. Então, quando a mídia surgiu com a ideia de fazer competições de parkour, o pessoal estranhou. Mas no meu ponto de vista, eu já participei de 2, então eu vejo como uma coisa positiva. Igual, por exemplo, a primeira que eu participei, eu errei um movimento, então foi uma meta para mim eu melhorar a minha capacidade para poder ter um melhor desempenho, não pensando necessariamente em ganhar dos outros. Acabou que eu consegui ser campeão da última que eu fui, mas não pensando na ideia de ganhar, a ideia de me mostrar que eu melhorei, entendeu? Então a ideia da competição eu entendo que é como uma forma de você ter uma meta. Minha meta é ser melhor para poder conseguir fazer mais coisas. E no Desafio Urbano de 2016, você até citou aí que você escorregou na disputa das quartas de final, né? Sim. Contra o inglês. Só que naquela ocasião, quem ganhou foi o Bird, né? Que é aqui de BH. Sim. Como é que é a cena do parkour aqui em BH, na região metropolitana? É muito forte? Então, pensar em Minas Gerais, o parkour mineiro, em relação aos outros estados, é assim, a gente está sempre presente em eventos, então é um estado que está sempre presente em evento. O pessoal conhece a gente, o pessoal de BH, então a gente está no movimento do parkour praticamente desde o surgimento. Então essa referência Minas Gerais, referência BH, Betim, ela é forte. E uma coisa que a gente vem trabalhando sempre isso, que a gente, nesse tempo todo, a gente sempre teve muita gente praticando esporte. E vocês aqui da região metropolitana, BH, Betim, Contagem, vocês têm algum grupo que vocês praticam juntos ou é cada um por si? Normalmente os lugares que tem o parkour tem um grupo, mas acontece numa cidade, determinada cidade, a pessoa treina sozinha. O mais interessante é o treino em grupo, para poder evoluir. Igual eu relatei a relação da competição, a meu ver, o ser humano ele é competitivo, então quando você tem uma pessoa para se espelhar, você querendo ou não, você tem uma forma de evoluir. Aquele que está um pouco atrás, ele tenta colar no que está um pouco mais avante, mais à frente, e querendo ou não, isso é uma competição discreta. Você não tem que fazer aquela competição de querer derrubar o cara, de querer ser melhor, ser vencer. É mais aquela de você tentar nivelar o nível. No que o, entre aspas, está com um nível melhor, ver que o cara está me alcançando, tem que treinar mais. Então essa de um querendo, isso acaba sendo estimulante. Então o treino em grupo, aqui em Betim a gente tem um grupo, a gente até é denominado PKTD, é um grupo que já existe há bastante tempo, o pessoal praticamente o Brasil inteiro conhece, e diminuiu um pouco o volume, né, nesses últimos anos de pessoas, porque os praticantes da época começaram a trabalhar, a faculdade e tal, alguns foram parando. Mas hoje a gente ainda existe esse grupo. O esporte ele veio para o Brasil através da internet, certo? Sim. Com vídeos no YouTube e tal. Como é que foi? Você está desde o começo do parkour? Então, eu estou no parkour há 11 anos. O parkour no Brasil ele deve ter uns 2 anos a mais que eu tenho de parkour. Então o pessoal conheceu o parkour pela internet. Algumas pessoas viajaram para a Europa, viu o parkour lá, chegou aqui, começou a pesquisar na internet e começou a praticar. Começou a divulgar. Eles conseguiram fazer reportagens, matérias. Uma delas passou numa mídia forte aí, e acabou que todo mundo começou a conhecer. Então aquelas pessoas que estavam envolvidas em atividades de aventura e tudo mais, começou, pô, talvez eu possa praticar esse esporte. Foi quando os primeiros praticantes começaram a fazer. E tanto é que a maioria desses que começaram na época estão até hoje. Entendi. E aqui em Betim você costuma praticar onde? Aqui no Parque de Exposições mesmo? Tem outros lugares? Então Betim acaba que não é igual São Paulo. São Paulo, onde é que você vai, você tem um lugar para você subir. Aqui, assim, quando tem, você não pode subir porque o lugar quebra, igual eu comentei. A gente sempre preserva o lugar, a gente analisa. Esse lugar aguenta o parkour? Não aguenta, então a gente não treina. Então pensando em lugar que aguenta parkour, lugar que dá para fazer, a gente tem um parque, tem um horto e alguma outra praça. Então a gente acaba não tendo muito lugar. Então os melhores treinos que a gente faz acabam infelizmente não sendo na nossa cidade, porque a gente não tem um lugar apropriado, específico para fazer isso.
São Paulo tem um parkour park, que é um lugar construído especificamente para a prática do parkour. Igual existe um skate park, existe o parkour park. Então a gente ainda tem esperança de conseguir um aqui em Betim. E a preparação física para praticar o esporte, você tem que ter um corpo mais preparado, por assim dizer? Como é que é? O parkour ele é bem livre, então não é necessário, o cara tem que ser magro, alto, não, nada a ver. Qualquer pessoa pode praticar. Homem, mulher, criança, adulto, pessoa mais velha. Só que a ideia é o seguinte, você vai ter que adaptar o parkour ao seu corpo, entendeu? Então, mas como você pode fazer para poder atingir uma parte maior do parkour? Se condicionar. Melhorar o seu condicionamento cardiorrespiratório, aumentar a sua resistência de força. Então você tendo um corpo mais forte, mais resistente, você consegue permitir seu corpo a fazer mais coisas, com segurança, entendeu? Então a ideia é você, por exemplo, o condicionamento físico na academia, ele é interessante sim. Existem estudos que colocam o parkour, estudos feitos com o parkour e musculação, que comparam um grupo que treina parkour simplesmente com um grupo que treina parkour e musculação. O grupo que treina parkour e musculação teve melhora no desempenho. Então, realmente, você se condicionar paralelo ao parkour é uma forma de você prevenir lesão, é uma forma de você ter um melhor rendimento. E dentro do parkour tem alguma subdivisão? Sim, na verdade o parkour, a gente sempre fala, ó, eu pratico parkour e freerunning. O freerunning é uma vertente do parkour que ele engloba mais movimentos estéticos, acrobáticos, por exemplo. Ah, mortal, tipo, eu faço parkour. Ah, manda mortal aí pra mim. Na verdade a gente não coloca o mortal como sendo parkour. O parkour é uma forma mais livre, mais eficiente, vamos colocar assim, uma forma mais eficiente. E o freerunning é uma forma mais livre. Je suis celle qu'on condamnait au pire, tête brûlée, rêve atrophié. Tout votre système m'a fait vomir. Vos rêves de star ne sont pas miens. Comment pourriez-vous me comprendre? Je confonds pas le but avec le moyen. Et je vois bien que le monde tremble. Tu te rappelles de nos promesses? Tu te rappelles? Le temps les a-t-elle emportés? L'eau a coulé sous les ponts et depuis qui a... Tem algum movimento que você mais gosta? Você pode mostrar pra gente? Sim, igual por exemplo, pensando no freerunning, movimento livre. Eu posso fazer freerunning aqui se eu quiser. Por exemplo, ó. Eu mando mortal, beleza. O pessoal coloca isso como sendo parkour, mas a princípio seria o freerunning. Mas na minha opinião, assim, pra mim eu coloco como sendo a mesma coisa. Eu pratico os dois, eu faço os dois. Mas existe essa subdivisão. O parkour seria mais um movimento específico, por exemplo, tem que subir esse muro, subir o muro, descer o muro, descer o muro. Eu gosto de fazer movimento de subida, sobe um lugar mais alto, desce, porque é uma forma de você se superar. Por exemplo, o praticante de parkour, você está simplesmente pulando uma coisa, estou saltando de uma linha para outra, isso é treino. Só que a princípio uma pessoa vai olhar, eu sei fazer isso também, qualquer pessoa faz isso. Então a hora que você se mostra realmente, ó, o praticante de parkour ele é diferenciado. A hora que você vai fazer um movimento mais, assim, teoricamente, mais difícil. E subida, você fazer uma subida rápida, é uma coisa que não é toda pessoa que faz. E quem se interessou, para começar a praticar, não são precisos equipamentos de última geração. Apenas uma roupa e um tênis confortável. E sempre buscar alguém que já conheça o esporte. Além de filmes e séries, o parkour é muito presente na cultura pop. Fuck tes dires, fuck tes normes, fuck toutes tes barrières. Si ça marche, c'est les gens qui porteront ma zique de toutes les manières. J'ai fait mes armes dans l'ombre, je vois rien à dégâts. Oui, j'ai roulé ma bosse, j'ai pas fait la hesse, j'ai pas de grand frère. Et je suis là sans avoir clashé personne. J'ai pas renié un seul de mes principes. Tu peux parler, mais si mon cœur était mon fond de commerce, t'aurais sorti un album par année. Si j'ai failli tout plaquer, c'est qu'ici je me sens à l'étroit. Difficile d'imaginer le poids, alors j'écris à la belle étoile. Rien à carrer de la vie d'artiste, petite n'a pas changé de bord. Je suis celle de l'ombre et de haut, le nez toujours fourré dehors. Je me moque de l'or pourtant captif comme toi, gosse de Babylone. Mais pas dans vos casques qui nous cassent, laissez-moi penser, j'ai pas besoin de pilote. Carré de la vie d'artiste, petite n'a pas changé de bord. Je suis celle de l'ombre et de haut, le nez toujours fourré dehors. Je me moque de l'or pourtant captif comme toi, gosse de Babylone. Mais pas dans vos casques qui nous cassent, laissez-moi penser, j'ai pas besoin de pilote. Então é isso. Até mais, galera.